Boa noite, professor. Vídeo referência à prática de criação de 5 tríades com semáforo. As 5 tríades devem ser concorrentes, deve acessar 2 recursos compartilhados de forma exclusiva. E essa permutação deve ocorrer a cada 3 segundos. Essa classe aqui, que foi feita em Java, é a parte de teste. No caso aqui eu criei 5 tríades e aqui, essa parte aqui inicializa. Essa parte aqui fica em relação aos 2 semáforos. Já essa aqui faz referência aos recursos. Coloquei o texto aqui, recurso 1 e o recurso 2. Em dado momento o recurso 1 vai ser utilizado e posteriormente o 2. Já esse aqui faz a parte da lógica da execução do código dos semáforos, que deve ser concorrente e acessar os 2 recursos que são compartilhados a todas as tríades e de forma exclusiva, que deve ocorrer a cada 3 segundos. Essa parte aqui é com relação ao tempo, 1 milissegundo, que deve ser a troca das tríades, e essa aqui o tempo de execução com interrupção. Vou executar. Inicialmente começou com a tríade 5, depois passou para 4, foi para 3 e assim por diante. Isso, se eu perceber também, tem a mudança dos recursos utilizados. Tem hora que ele começa com a 1, repete, depois começa com a 2 e assim por diante. Esse código vai ser enviado para o senhor, certo? Vou fechar aqui porque tem que fazer o do semáforo, do simulador no caso. Criei 5 processos. Esses processos, conforme sua solicitação, tem que ter ID, nome, prioridade, processo de entrada e saída, tempo de execução de CPU e assim por diante. Com escalonamento, mostrar a lista de processos, ponto, dinamicamente, pronto, aí sim vai. Vou executar e vou dando a explicação por alto. A forma que eu colocar aqui, cadê? Opa, o que botar? Vou pegar a informação. Esse é o processo 5, ele tem prioridade 1, submissão 0. Está na cor rosa. Esse tempo está configurado apenas em 1. Só tem informação com relação à execução da CPU. Já a entrada e saída não deve executar informação nenhuma. Já essa outra tem informação ao processo 3, prioridade 5, submissão 0, está na cor verdezinha aqui. Tem informação com relação à CPU e entrada e saída. Da mesma forma, esse é o processo 4, tem a prioridade 1, submissão 4, tem informação de entrada de CPU, aí depois com relação à entrada e saída de dados, e depois retorna para a CPU, ou seja, vai ter uma alternância com relação ao processo, e depois retorna para a entrada e saída, com esse tempo aqui baixo configurado em 5. Vou executar. Aí você pode ver que tem hora que fica alternando os processos, tem hora que sai, tem hora que volta. E vou dar da forma que eu fiz, ficou de forma assim, executar infinita, ou seja, não vai executar o processo 1, 2, 3, 4 e 5 e parar. Ele vai continuando aí até eu dar uma pausa. Achei bastante interessante quando eu consegui fazer isso. Vou dar uma pausa aqui para atender essa solicitação. Ao final da execução, indicar o tempo turnaround de cada processo e o tempo médio de espera de todos os processos. Como eu falei para o senhor, né, conforme a configuração que eu fiz,
tem um tempo aqui que vai ficar no infinito. Já o outro ele mostra o tempo de execução. No caso aqui do processo 5 foi 2, o 1 foi 5, o 2, 3. Já o 4 e o 3 fica de forma infinita executando. Esse aqui é o tempo de execução da CPU e as informações de entrada e saída, conforme o processo está sendo executado. Conforme eu disse assim, na hora de criação de cada processo, eu escolhi a prioridade, apenas o 3 que coloquei em prioridade 5. A submissão da mesma forma também tem uns que eu coloquei e outros eu deixei em 0. Eu não coloquei informação nenhuma. E a CPU. Eu vou parar o vídeo porque eu tenho que fazer a postagem. É isso.